O Senhor esteja convosco. E o de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura um rei, Salomão, um homem de Deus, que vai procurar solução fora de Deus, nos ídolos dos deuses pagãos. E no Evangelho encontramos uma mulher pagã, que vem buscar a solução do seu problema no Deus verdadeiro, em nosso Senhor Jesus Cristo, único Senhor e Salvador, não há outro. E é interessante na primeira leitura, no livro dos Reis, que diz que Salomão, por causa disso, o seu coração já não era inteiramente do Senhor teu Deus. Deus é ciumento, Deus não divide o seu amor, ou somos inteiramente dele, ou não vai dar certo, vira traição. Só que diz que Davi foi fiel. Se você olhar na Bíblia, Davi pecou mais do que Salomão. O pecado de Salomão era deste tamanho. O de Davi foram tantos pecados, basta ler a Bíblia. Mas por que a Bíblia está dizendo que Salomão não foi fiel e Davi, que tanto pecou, foi fiel? Porque Davi nunca buscou a solução dos seus problemas fora de Deus. Isso se chama fidelidade. Não é não pecar, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Então não teria ninguém fiel, só Nossa Senhora mesmo. Mas então entender fidelidade nesse sentido é buscar em Deus a solução para todos os nossos problemas. O que aconteceu com Salomão, ele buscou a solução do seu problema fora de Deus, foi aos ídolos, foi às falsas religiões. Isso se chama infidelidade na Bíblia, não buscar fora de Deus. Davi errou, Davi pecou, mas ele buscava em Deus o perdão dos seus pecados, para que a gente entenda, porque muita gente fica confuso que tudo é só uma pessoa infiel. Se buscar fora de Deus, cai na infidelidade, porque diz o livro do Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, ficar firme em Deus. Pecou, corre e confessa. Errou, busca sempre em Deus, nunca fora de Deus. Porque quando se busca fora de Deus, você está correndo um risco muito sério. São Paulo chega a dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que a pessoa pode abrir porta para os demônios. Aí pode ter muito estrago na vida, como essa pobre mãe, que era pagã, não conhecia o Deus verdadeiro, então com certeza sua filha foi afetada, mas quando ela conheceu, ela foi a Jesus pedir pela libertação da sua filha. Mas o interessante desta mulher é o que Jesus disse, porque a fé, ela tem que ser manifestada, e se pode manifestar a fé de várias formas. E aqui Jesus admirou esta mulher, porque ela era pagã, então ela não tinha uma fé como nós, mas ela manifestou a fé dela pela palavra que ela disse. E Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, por causa das palavras que saíram da tua boca, vai que tua filha está livre. Como é importante tomar cuidado com as palavras. Essa mãe obteve a libertação da sua filha
por causa das palavras corretas que ela disse diante de Deus. A Bíblia não permite muitas coisas, nós o fazemos por fraqueza. Eu trouxe aqui até algumas passagens bíblicas sobre a questão da palavra. Nós perdemos noção. Jesus mesmo disse no Evangelho de São João: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Da boca de nosso Senhor Jesus Cristo não saiu nenhuma palavra contrária à salvação. Até na cruz, no momento mais difícil que ele viveu, onde ele estava desprezado, abandonado, ele tomou o maior cuidado para não dizer uma palavra contrária à nossa salvação. Porque se ele tivesse dito uma palavra contrária à nossa salvação, poderia ter comprometido a salvação da humanidade. É tanto que ele só disse 7 palavras. E é nos momentos de dor que a gente diz palavra que nunca deveria ter dito. E aí gera problemas. Olha o que diz São Paulo na carta aos Efésios sobre a palavra. Ele diz assim, nenhuma palavra má saia da vossa boca, nenhuma. Ou seja, a Bíblia não permite dizer palavras más, mas só a que for útil para a edificação e benfazeja daqueles que a escutam. Nenhuma palavra. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz assim, estás preso pelas palavras de tua boca. E é pura verdade, nós sabemos disso. Como a gente precisa vigiar as nossas palavras. Olha o que disse também Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 23. E ele disse isso porque os apóstolos interrogaram ele: Senhor, a palavra que disseste sobre aquela figueira, ela murchou. E Jesus depois vai ensinar eles: em verdade, vos declaro, tudo o que disser, está falando de palavra, tudo que falar a este monte, levanta-te, lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, a palavra de novo, obterá esse milagre. Meus amados irmãos, hoje já é a ciência que diz. Pessoas que murmuram é um mal para ela, porque é uma pessoa doente. Toda pessoa que está negativa, ela tem a mente doente. E toda pessoa que tem a mente doente, ela adoece à sua volta. Conviver com pessoas que vivem murmurando, reclamando, você vai ter problema também. Porque ela está dizendo palavras más. Olha o que diz São Tiago: de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Depois ele diz: não é para ser assim, meus amados irmãos. É preciso a gente levar a sério isto, não é brincadeira. É sério. É porque vocês não têm a graça que eu tenho de ouvir pessoas. Mas quantas pessoas afetadas, feridas por causa de palavras. Mas eu não quero ficar aqui no negativo. Eu quero ficar realmente naquilo que é importante. Porque Jesus também disse, como vai ser o juízo? No dia do juízo, os homens, isso aqui é para nós, não é para vocês não, viu mulheres? Os homens prestarão conta de toda palavra vã que tiveram proferido. Toda palavra vã, vazia, sem sentido, sem significado nenhum. E depois ele continua: é por tuas palavras que serás justificado ou condenado. A salvação é posto na língua. Por tuas palavras serás justificado, salvo ou condenado. Meus amados irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje ainda até as pessoas de Deus, tem muitas que dizem ainda palavrões. Quando a pessoa lidar com um caso de libertação, uma das pessoas quando está manifestada com demônio, é uma das coisas que a pessoa mais diz, são palavrões. E a gente vê pessoas da igreja dizendo palavrões como se fosse uma coisa mais normal da vida. Não é. Isso é algo destruidor para a tua vida e para aqueles que escutam. Eu mesmo, quando eu escuto a pessoa dizer palavrão, me dá um mal-estar tão grande, porque isso faz mal, isso fere, é uma palavra má, está saindo da mesma boca. Precisamos pedir ao Senhor esta graça. Tem algumas imagens de Nossa Senhora na igreja oriental, que é representada a Nossa Senhora. Quem não conhece, pensa que o pintor fez alguma coisa errada,
porque apresenta Nossa Senhora com o ouvido maior e a boca bem pequenininha, né? Mas ali não é um erro, é simplesmente uma teologia. Está dizendo o quê? Ouvir mais e falar menos. Nessas palavras é preciso. Qualquer um de nós aqui teríamos testemunho das palavras que a gente profere. Só, meus amados irmãos, também as palavras de poder é algo extraordinário. Quando a gente diz uma palavra de poder, o Espírito Santo pega aquela palavra e faz algo poderoso sobre uma pessoa. Mas se a gente disser uma palavra mal, o demônio pode pegar aquela palavra e fazer também um estrago sobre as pessoas. Precisamos dizer as palavras corretas, porque a palavra tem poder. Daqui a pouco, eu vou dizer as palavras da consagração sobre um pedaço de pão e um pouco de vinho. Até então, só é um pouco de vinho e um pedaço de pão. Mas essas palavras de poder, ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, e quando eu profiro essas palavras, o Espírito Santo pega essas palavras e transforma o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu ficar calado, não vai acontecer nada. Eu tenho que proferir as palavras. Outras palavras poderosas que a gente profere quando a pessoa vem confessar seus pecados. Pode estar com pecado. Na hora que o sacerdote profere as palavras de poder, eu te absolvo dos teus pecados, ali está perdoado por toda a eternidade. Mas precisamos usar palavras, como essa mãe disse uma palavra tão poderosa diante de Jesus, que foi o suficiente para que a sua filha fosse liberta e curada. Vamos pedir ao Senhor, dizer palavras, louve muito. Evite a murmuração, o máximo que você puder. Comece a louvar. Te dou graças, Senhor, te bendigo. É um poder extraordinário. Abrir a boca para bendizer o Senhor. Louvar o Senhor. Para que a gente não fique preso. Até no mundo civil é assim. Quando se prende uma pessoa, a primeira coisa que diz para aquela pessoa é: tudo que você disser vai ser usado contra você. Não é assim? Até no mundo civil ele sabe do poder que tem a palavra. E às vezes a gente em Deus, a gente perdeu essa noção. Abrir a boca para dizer palavra de poder. O que Jesus disse quando chegar em casa, entrar numa casa? Ele disse o quê? Dizei: a paz esteja nesta casa. Está entendendo? Ele sabe que essa palavra tem o poder e que se a gente proferir com o poder do Espírito, a paz entrará nos lares, nas casas, em todos os lugares. E sobretudo quando a gente profere a palavra mais poderosa sobre as pessoas, que é o nome de Jesus. Dizer: em nome de Jesus seja abençoado, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus. Essa é a palavra mais poderosa que mudará situações. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a tomar cuidado com as nossas palavras, que a gente possa proferir palavra de poder. O Espírito Santo pegará essa palavra e irá fazer grandes coisas nessa terra. Tudo que existe é a palavra. Quando um profissional é formado, antes era uma pessoa que não tinha formação nenhuma, por que agora a gente chama, é um médico, é um advogado? Como foi essa pessoa foi formado? Alguém abriu a boca e começou a falar. A palavra o tornou, está entendendo? A palavra. E é Jesus é chamado a palavra de Deus. Vamos fazer como essa mãe. Chegar em casa, diante de Jesus: Senhor, abrir uma palavra de poder. Senhor diz: pode ir que já está resolvido o problema da tua casa. Está resolvido. É assim que o Senhor quer ouvir de mim e você, essa manifestação da fé. Hoje Ele está falando por meio que a manifestação que Ele quer ouvir é da nossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.